Boa tarde, Elano. Boa Boa tarde. volta aí ao comando do Santos. O que você Obrigado. espera neste momento turbulento, né, em parte das críticas de torcedores, em relação ao esse atual final, né, final de campeonato da participação no Brasileiro, 7 jogos. O que você espera aí por uma posição do Santos? O Santos luta pelo Brasileiro nessa tua chegada? Não, a gente vem lutando desde que começou o campeonato. Nós estamos entre os quatro, se eu não me engano, desde a sétima rodada. Eu acho que nós temos que ajustar algumas coisas, né? Que já foram ajustadas, principalmente com os atletas, que são jogadores responsáveis e jogadores que eu não estou aqui para falar do que aconteceu e nem falar se o que foi feito estava certo ou estava errado, mas eu tenho que começar o meu trabalho daqui para frente. Eu acho que todo mundo está comprometido com o clube e foi isso que eu cobrei deles e eles me deram um retorno positivo já de treinamento na segunda-feira. Então eu confio muito nos atletas, sempre digo a eles que eu tenho eles como meus amigos, mas quando se trata de trabalho nós temos um objetivo. E o principal objetivo nesse momento é o Atlético Mineiro no sábado. E é isso que eu procurei passar, concentração total, para que a gente consiga ir em busca dos nossos objetivos, porque o campeonato está em aberto. Boa tarde, Elano. Boa tarde. Até a saída do Dorival Júnior, a gente se acostumou a ver um Santos mais ofensivo, valorizando posse de bola, passe. Quando o Levir veio, houve uma mudança, segundo os próprios jogadores, né? Uma postura mais defensiva, um jogo mais de contra-ataque. Com você, o Santos vai se aproximar mais daquilo que a gente estava acostumado a ver até o meio do ano, mais ofensivo, ou a postura que vinha com o Levir é que você pretende manter? É difícil falar do trabalho dos outros, né? Porque muitas das vezes cai algumas cargas sobre mim que eu não tenho muitas das vezes nem nada a ver com isso. Então é uma situação que eu sou um funcionário do clube e eu sempre me coloco à disposição do Santos Futebol Clube. E eu quero sempre fazer o melhor para o torcedor. Que o torcedor é que joga com a gente, que às vezes, muitas das vezes viaja. E eu disse aos atletas que eu estou à frente para poder colaborar e ajudar eles. Eles podem contar comigo. Eu tenho a minha maneira de trabalhar. Para se ganhar um título tem que vencer as partidas. Lógico que eu tenho a minha maneira tática, os meus pensamentos táticos de jogar. O Santos tem a sua maneira de se jogar. Não com o Dorival, não com o Levir. Mas sim toda a sua história, todo o seu DNA, vamos dizer assim, que todo mundo diz, né? Que eu acredito que sempre deu certo, sempre deu resultado e eu acho que nós temos que voltar. Então eu preciso de todos, de quem também está fora do campo. Eu fico triste com algumas mentiras que eu posso afirmar para vocês que vem acontecendo, devido, acho que, ao momento do clube também. Mas eu tenho certeza que está sendo uma semana fantástica, com um grande objetivo e uma grande dificuldade que nós temos pela frente, que se chama Atlético Mineiro. Tudo bem, Elano? Bem, Fala uma coisa, por favor. O presidente já disse que, para o ano que vem, vai buscar um novo treinador. Evidentemente que a gente não sabe se ele vai ser reeleito. De qualquer maneira, eu pergunto para você, é seu interesse continuar no Santos ano que vem como treinador? Como que você se sentiria, eventualmente, sendo campeão brasileiro e deixando o posto para um outro treinador assumir no ano que vem? Dependendo de você, se eu fosse o presidente do Santos e estivesse conversando com você, por exemplo, você fica para o ano que vem? A tua vontade é ficar no que vem como treinador? eu quero ficar no Santos a vida toda. Porque se fosse assim fácil, né, eu escolhesse, era muito mais prático. Mas a gente sabe que o futebol ela tem algumas dificuldades, né? Sabe que é um ano eleitoral. Tem as suas dificuldades também com a oposição atual, com o pessoal atual. Mas eu não me meto nisso, eu tenho um relacionamento com o Modesto muito positivo. Ele me dá um total respaldo para fazer o meu trabalho. Mas nesse momento eu procuro deixar de lado, eu como comandante, esse lado para que eles possam resolver, e eu fecho com os jogadores para que a gente possa fazer melhor os jogos. Com relação do continuar, não tem como eu afirmar para você agora, né? E eu acho que o primeiro momento eu já sabia que há essa possibilidade de trazer um outro treinador, mas isso não me preocupa. Eu sei do meu potencial, eu sei da minha paciência para que eu, no momento certo também, eu possa afirmar para vocês que eu vou ser um treinador. Mas acho que esse momento a gente tem que deixar tudo e qualquer situação de lado e fazer boas semanas para a gente fazer bons jogos, porque o campeonato está em aberto e nós temos também possibilidade de poder conquistá-lo. Então é que eu procuro passar para os atletas, porque ganhei dois campeonatos brasileiros como atleta e eu posso afirmar para vocês, eu sei como é gostoso ganhar. E quem joga no Santos Futebol Clube
como eu disse segunda-feira para eles, tem que saber que nós temos que ganhar até treinamento. Elano, boa tarde. Boa tarde. Agora você está como técnico interino do Santos, mas já vem de algum tempo a tua vontade de ser técnico. Queria saber o que você entende que você fez até agora para se preparar e o que você planeja no decorrer dos anos também para poder se aprimorar, para poder chegar no ponto que você acha ideal como treinador. Não, primeiro que eu ainda não afirmei a minha vontade de ser treinador. Mas lógico que desde que eu parei de jogar, eu venho exercendo um cargo, e aquilo que eu tenho vontade foi aquilo que eu pedi ao presidente que deixasse que eu pudesse fazer, que era um trabalho como auxiliar do clube. E dentro dos meus 20 anos de carreira como atleta, jogando na Europa, jogando na seleção, jogando no Brasil, conquistando, vivendo algumas situações que muitos treinadores, infelizmente, não conseguiram passar. Nem só o que eu vivi como jogador vai me dar experiência para ser treinador. Mas esse tempo que eu trabalhei com o Dorival, que eu trabalhei com o Levir Coupe, me deu alguma consistência de algumas coisas que eu não tinha vivido. Mas longe disso, que eu posso afirmar para você que eu já sou um treinador, que eu já sei tudo, que eu não tenho erros. Não, pelo contrário. É como o Modesto mesmo diz, eu acho que é uma coisa muito bacana também. Eu tenho que o ano que vem pensar também em ter outras situações de estudo, buscar os meus cursos, que eu acho que vai ser importante, porque eu sou aberto para as ideias. Eu acho que todas as ideias, as ideias práticas, que foi importante para mim, está sendo e vai ser sempre, que eu acho ela essencial, mas a parte também teórica, você entender algumas situações que acontecem do lado da imprensa, do lado da comissão, do lado da presidência, e eu tenho certeza que eu estou vivendo assim um sonho, porque eu acho que todo treinador queria estar no meu lugar hoje com 7 jogos para acabar o Brasileiro e o Brasileiro no Campeonato Brasileiro em aberto. Elano, eu imagino que uma das tuas preocupações tratando de Atlético Mineiro seja o ataque deles. Um ataque que tem Casares, Fred, principalmente Robinho, é bem rápido. E você conhece bem o Robinho dentro de campo, jogou com ele aqui, jogou com ele na Inglaterra. Se você tivesse que dar um conselho para os defensores ali... Não vou contar para você qual seria o conselho, né? Não tem como. Nem para desestabilizar ele? De maneira alguma. Desestabilizar ele? Como é que eu vou desestabilizar um cara que jogou 2 Copas do Mundo? Cara que com 17, 18 anos foi campeão brasileiro. Tem que fazer alguma coisa para que meu time possa ser mais efetivo, mais inteligente, para que a gente em conjunto a gente consiga vencer uma grande equipe que é o Atlético Mineiro. Eu confio muito no Santos. E a gente joga dentro da nossa casa e a gente vai fazer tudo para vencer. Elano, a gente sabe que você acompanha muito a base, inclusive o Campeonato de Aspirantes. Tem alguma possibilidade nessa reta final do Campeonato Brasileiro, até pensando num planejamento para o ano que vem, de aproveitar jogadores como o Yuri Alberto, o Rodrigo nessa reta final? O Yuri Alberto já está treinando há 2 dias. Como ele se representou da seleção brasileira, ele tem um déficit um pouco assim físico, né? Porque a gente sabe quando fica muito tempo na seleção, às vezes devido aos jogos, né? E as dificuldades que tem normalmente, que a gente sabe, eu já tive 7 anos na seleção, a gente sabe que tem algumas dificuldades. E quando apresenta é bom ter um tempinho assim para ter uma preparação. Ainda para esse jogo ele não está à disposição, ele não vai vir para o campo ainda, ele vai ficar lá com o Rosan, que ele veio do Mundialito agora na Índia, e eu conheço bem como foi lá, estava em contato com ele. O Rodrigo treina com a gente hoje já. E a minha ideia é dar oportunidade para todos, cara. Eu dou muito valor aos meninos também que estão com a gente, não é desvalorizar também o que estão, mas eu acho que todos que estão aqui no clube, nós temos que gerar uma integração, porque todos aqui são valorosos. Todos são importantes. Desde o Sub-11 até o 23, é um só. Nós falamos de Santos Futebol Clube. Só que todos têm que estar integrados para servir o profissional, porque é assim que funciona, é assim que eu acho. Mas nesse momento eu trouxe esses 2 atletas porque eu acho que eles estão merecendo uma experiência maior, uma bagagem maior como profissional, para ele sentir como vai ser no futuro, ou até mesmo, por que não? A gente está comentando de outros jogadores que foram campeões aí com 17, 18 anos. E o Santos tem esse DNA, então eu não posso deixar de lado. Eu não quero e não posso deixar de lado, porque é importante para o clube e é importante para aquilo que o clube pensa para o futuro. Você falou de algumas mentiras que te incomodaram, que coisas foram essas? Uma, por exemplo, de que eu tinha assumido, que eu já tinha continuado a lei do silêncio. Não sei qual é a lei do silêncio. Então são situações que... Sabe, não sei, qual é a lei do silêncio? Os jogadores, numa situação, não quiseram falar, porque também aconteceram algumas coisas com os jogadores, entendeu? Então, naquele momento, às vezes é melhor a gente se retirar para que a gente não fale nada mais, que dê mais problemas, só por isso. Então, às vezes é melhor a gente se fechar e silenciar para a gente
voltar a falar, como vai acontecer, entendeu? Então, acho que tem que ter um entendimento também da imprensa que é um momento de dificuldade, um momento de estabilidade dentro do clube, por uma situação também ou verdadeira ou mentirosa, que às vezes afeta os atletas. E às vezes num resultado negativo, como aconteceu, eles encarretam um monte de confusão. E aí os jogadores, como eles acompanham um monte de coisa, às vezes pode desestabilizar um trabalho. E o trabalho ele está em aberto, porque o Campeonato Brasileiro está em aberto. Então, pode ter certeza que alguns deles vão falar, no momento certo o atleta vai falar. Então é só a gente alinhar isso, não tem disputa, não tem rivalidade, mas aconteceram algumas coisas que a gente fica chateado. Eu, hoje como comandante, eu também fico chateado quando há uma mentira contra um adversário, não só com o Santos, ou com qualquer situação. Então essa, por exemplo, eu assumi na segunda, saiu, o Elano interino assume e já continua a lei do silêncio. Então eu não sabia, entendeu? Eu só estou falando para vocês porque é uma situação que às vezes sai, e eu sou um cara verdadeiro. Eu sou o primeiro. Hoje, como comandante, rapaziada, ninguém vai falar, porque eu não quero. Não vou jogar para ninguém, eu vou falar, eu não quero. Mas não é isso que está acontecendo, entendeu? Então é para vocês também ficar desarmado, ficarem tranquilos, porque aqui nós vamos trabalhar tudo em paz. Mas eu tenho a minha maneira, hoje que eu comando, eu vou comandar. Vou organizar porque que seja bom para vocês, bom para mim, porque eu preciso de um grande resultado no sábado. Só isso. Tem algumas coisas, Elano, conversando com as pessoas que dentro do marketing e tal, que o fato de não dar entrevista é um ativo publicitário, um ativo de patrocinador aparece e tal. Isso também traz um ponto negativo para o Santos. Quanto menos relação com a imprensa e tal, menos espaço na mídia tem. Isso é um lado que... Não, mas a gente a vida inteira teve menos espaço na mídia. Essa foi a vida inteira. Mas só que eu vou dizer para você assim, eu não vejo isso negativo. Porque também a gente tem que entender algumas situações. Nem toda vez dá para ter todo mundo de São Paulo aqui. Eu entendo isso, eu trabalho no Santos há quanto tempo? Só que nem um ano, nem o tempo que eu tive aqui eu deixei de ganhar. E vocês, os outros, quem for, tiveram que falar de nós. É isso que eu procuro passar para eles. Entendeu? O Santos sempre ganhou com todas as situações, ou difíceis ou fáceis, nós sempre ganhamos. Ou eu estou mentindo? Vocês conhecem a história do clube, né? É uma história bonita, junto com outros grandes clubes do Brasil. Então, assim, não é uma... Eu, particularmente, eu nunca tive a imprensa como inimiga. Nunca tive problema com ninguém. Tem jogador que comporta de um jeito, outro se comporta do outro. Nós estamos falando de 30, 40 atletas, às vezes um se comporta de um jeito, o outro se comporta de outro. Tem coisa que a gente, às vezes, até mesmo a gente sai um pouco do controle. Mas assim, cara, aqui é minha casa, hoje como comandante, sempre foi, como atleta. Mas assim, eu procuro passar para eles, podem ficar tranquilos, que não tem rivalidade, não tem briga. É que aconteceram umas situações que os caras também, eles têm o direito também de ficar bravos, que são seres humanos. Então assim, pode ficar tranquilo, que eu vou procurar fazer o bem para todos. Mas o principal agora eu tenho que fazer o bem para os meus jogadores, porque o meu objetivo é sábado. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, que a gente tem alguma coisa contra? Não, só são decisões que a gente pede por Juan ser tomada, porque o momento é preciso ser feito. Mas, paciência, alguns gostam, outros não. E assim a gente segue. Oi, Elano, boa tarde. Boa tarde. Ontem eu conversei rapidinho com o presidente, né, e ele falou que realmente o fato de os jogadores não conversarem com a imprensa é, nesse momento, um desejo dos jogadores. E, obviamente, a gente tem que respeitar isso. Ele até falou em liberdade de expressão. A liberdade de expressão passa, inclusive, pelo fato de o cara, de repente, não querer falar, né? Eu acho que, em alguns momentos, de repente, as mentiras podem surgir pelo não entendimento de determinadas situações. Então, acho que, em alguns casos, a transparência faz com que a mentira não ocorra. Minha opinião, isso. Hoje, os treinos do Santos são fechados, ou só 10 minutos abertos para a imprensa. Por qual razão? E eu te pergunto isso porque, em determinados momentos, fala-se que o Levir não treinava com o Zeca na direita ou com o Zeca na esquerda. Treinou. São informações que a gente recebe, mas que a gente não está em loco para dizer se treinou ou se não treinou. Quer dizer, ou seja, a falta de transparência em alguns momentos permite o surgimento de Desculpa eu te interromper, mentiras. já te interrompendo sobre Claro, esse vai lá. quesito. Como treinador, hoje, não tem como também eu abrir para vocês e eu falar para vocês tudo o que eu vou fazer contra o Atlético. Você está me entendendo? Claro. Que aí me prejudica o meu trabalho e prejudica o Santos.
que a outra equipe lá faz a mesma coisa. Não que isso ganhe ou perca jogo. Só que essa mudança, eu concordo, eu discordo de você, porque houve o tipo de treinamento. O Zeca também treinou na lateral direita. Entendeu? Por exemplo, eu vou fazer algumas coisas hoje. Eu sei que todo mundo quer acompanhar, mas eu estou iniciando um trabalho desde segunda-feira. Hoje e amanhã, aí sexta-feira, são os principais trabalhos para eu chegar, para eu criar algumas situações para que eu possa surpreender o Atlético, eu preparar os meus jogadores da maneira que eu acho que eles vão render mais, porque hoje eu estou à frente. Entendeu? Então não tem como eu abrir todo o tempo. É só esse quesito, entendeu? Porque eu crio algumas coisas, aí o cara lá se prepara, ele se arma para jogar, para me marcar do jeito que eu tô treinando, para atacar do jeito que eu tô, porque sempre tem, não tem como a gente ser perfeito na defesa ou perfeito no ataque. Você concorda comigo? Então assim, eu particularmente, cara, se eu pudesse, eu deixava vocês tudo aí para filmar o treino inteiro. A gente ficar ali batendo papo, não tem problema nenhum. Assim eu sou com os atletas, eu sou amigo, eu quero ser amigo de todo mundo. Só que quando entra num ambiente de trabalho, eu preciso fazer aquilo que eu acho que vai ser bom pro jogo de sábado, entendeu? Porque agora a sequência ela é muito dura. Então o que eu faço nessa semana, eu vou usar até dezembro. E com isso eu vou fazendo alguns reajustes. Muito jogador com cartão amarelo. Então eu já tenho que preparar coisas para o jogo do Vasco também. Entendeu? Então é só para que vocês entendam um pouquinho, porque não dá para eu abrir assim. Se eu quisesse, cara, eu queria que toda a base do Santos, o 11, o 13, o 15, estivesse aí vendo o treino. Mas por quê? Porque nesse momento é uma semana importante para a gente retomar novamente esses 7 jogos, que, como eu disse, o campeonato está em aberto, então a gente precisa, nesse momento, se fortalecer fisicamente, mentalmente, de tudo, de treinamento, não que não estava sendo feito, porque você fala isso, parece que tudo que estava falando do Levi, não, pelo contrário, Levi é um grande amigo que eu construí na minha vida. Falei com ele ontem, tenho ele como uma referência de gestão de pessoas, que que eu aprendi nesse tempo todo, além de trabalho, mas assim, que eu peço para vocês aqui, assim, com carinho mesmo, porque eu sou obrigado a fazer certas coisas, porque eu tenho só essa semana de trabalho, entendeu? Entendeu? Desculpa se eu... Mas eu sou obrigado, eu sou bem direto, guerreiro, eu não vou mandar... Pode ficar tranquilo que eu não vou mandar o Juan falar as coisas pra vocês, não. Agora, a outra questão é a seguinte, quando você esteve à frente do Santos, o Santos conseguiu 2 vitórias, né, naquele período. E o Santos é o time que mais empata no Campeonato Brasileiro. Restam 7 rodadas aí, já foi claro em uma das respostas, quando você disse, eu preciso vencer. Dá pra gente imaginar que nessas 7 rodadas finais vai ser um time mais ofensivo do que a gente vinha vendo anteriormente? Vai ter que ter com a certeza que eu peço para eles, que eu quero que seja um time muito mais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer a palavra para não ter confusão depois? Assim, mais a minha cara, vamos dizer assim, que eu sempre costumo dizer que teve muitos atletas melhor que eu, mas assim, tem que ter brilho, cara, garra, dedicação, não se entregar, achar que não dá, tem que dar, cara. Porque nós jogamos no Santos, nós temos um time bom. E quando eu falo isso, eu disse isso a eles, e você percebe que você olha no semblante, no olho de cada um, eles querem. Então isso que me dá uma grande esperança, confesso para você. Lógico que eu tenho a minha maneira, tenho um time muito ofensivo, que é a maneira que eu gosto de jogar, mas em algumas situações eu preciso defender bem. Então tudo vai depender da circunstância do jogo. Boa? Pode fazer. Onde está o Zeca? Não é essa, não é essa. Vai. Mas já que tocou no assunto... Guerreiro, na outra vez que você assumiu, eu lembro que assim, foram acho que 2 treinos que você teve, né? Isso. Segunda e terça foi o jogo na quarta-feira contra o Botafogo. Depois na quinta e na sexta para o jogo do final de semana. Isso. Em ambos, isso é mais uma curiosidade mesmo, em ambos a gente viu o treino e sabia a escalação para o jogo, e dessa vez você está tomando uma atitude um pouco diferente. É pelo fato de ser um momento mais decisivo do que aquele? Com certeza. E é a única semana que eu tenho para preparar o time para até dezembro agora. Até no dia 3, o jogo do Avaí em casa. Então eu não estou treinando uma formação, estou treinando várias outras situações, porque ao longo desse tempo eu vou precisar. Lógico que eu vou precisar. E tudo isso que eu estou treinando pode chegar no jogo e acontecer tudo diferente.
Você está entendendo? Mas eu tenho que ter algumas situações preparadas. Mas, como eu disse, eu afirmar para vocês, eu peço que o torcedor do Santos venha à Vila Belmiro mesmo, porque nós estamos querendo, nós estamos com fome. E esse é o nosso objetivo de sábado, para que a gente possa seguir lutando pela conquista do campeonato, que ela está em aberta. Então, escalação de jeito nenhum, né? Ainda não. Elano, você falou de brio, de garra. Você que convidou o Léo para vir acompanhar o treino aqui hoje? A gente se fala algumas vezes, e é um cara que me acompanha, né? Ele que me parou antes também, que eu tinha que fazer a cobertura dele direto. Mas assim, eu tenho que ressaltar algumas coisas assim no Santos que me enche de orgulho. Isso eu posso dizer de boca cheia. As minhas amizades com os ex-atletas do clube, até mesmo esses caras que trabalham na base. Agora nós estivemos junto no refeitório aqui que foi inaugurado na Vila Belmiro, né, um novo refeitório para a base. Ficou maravilhoso. E eu pude estar ali com o Juari, com o João Paulo, né, com o Abel. E hoje o Léo, né, que está aqui com a gente. O Giovani, encontrei com ele ontem. Então, assim, isso aqui, cara, é um grande sonho, né, meu? Eu olho, né, com a minha família, olho para minhas filhas. Eu vou contar, eu não ia contar, mas eu vou contar. O Léo sabe muito bem disso. Quando o presidente me convidou, assim, quando aconteceu a demissão do Levi, eu já estava lá em Limeira. Porque eu imagino como vai dar uma situação, não sobrar nada para mim, eu meto o pé lá para minha casa. Eu saí de carona do Pacaembu e fui embora. Porque com a experiência que a gente tem, a gente sabe que se acontecer alguma coisa, eu gosto de estar longe. E quando eu entrei aqui no CT, no domingo à noite eu cheguei do interior. Na segunda-feira, me pediram para vir aqui às 10 horas da manhã. Quando eu entrei no CT, que estava o presidente sentado, eu disse ao presidente Dagoberto, falei, parece que foi a primeira vez que eu entrei no CT novamente, igual eu cheguei em 2000, que foi com o presidente Marcelo Teixeira na Vila Belmiro. Então, assim, isso aqui é um sonho, cara. Viver isso aqui que eu estou vivendo, um campeonato em aberto, e a possibilidade de eu ser um treinador do Santos Futebol Clube, com esses jogadores que eu tenho para trabalhar, cara, eu estou muito otimista, muito feliz, porque é uma oportunidade e eu conto com os atletas, porque sem os atletas eu não consigo fazer nada. Elano, e agradecer ao Léo, porque o Léo é meu irmão. Elano, você falou agora última, de né? qualidade. A última, pode ser a última? É a última. Você falou muito de qualidade. Falou a última, você falou deixou mais duas. Isso é brincadeira, mano. Tira por um lado e deixa por outro. Você falou muito de qualidade com o Léo, com o Giovani, tantos jogadores que você teve ao seu lado, jogadores de qualidade. Você tem no elenco um jogador acima da média, que é o Lucas Lima, que vem num momento de muitas críticas, é a torcida pegando no pé dele. Você tem conversado com o Lucas Lima, vai conversar melhor com ele, até lembrando que ano que vem tem Copa do Mundo, é um jogador selecionável para a Copa do Mundo. E essas críticas, o quanto você acha que abala o Lucas Lima em campo no momento atual dele? A única coisa que eu vou ser bem curto e grosso. Lucas Lima, eu preciso de você e você é bom. Agora, em janeiro você vai para onde você quiser. Mas até 3 de dezembro você vai ter que fazer o que eu estou pedindo, porque você é bom e eu sei que você vai me ajudar. Sabe o que ele me falou? Parça, conta comigo. Porque é assim que eu tenho um relacionamento de amizade, ele sabe que eu sou duro quando eu estou trabalhando. Mas eu sei que eu posso contar com ele também. E eu não tenho dúvida que nós vamos colher frutos bons com o Lucas Lima e que eu estou da equipe e eu tenho certeza disso.